Tá todo mundo bem? Muito bem, super bem. Que maravilha! Hoje, no nosso dia 17 de setembro, eu quero todo mundo mandando essa preguiça embora. Show preguiça! Tem negócio de preguiça aqui não, porque tá todo mundo esperto para assistir aula. E hoje, na nossa aula, passou por aqui uma pessoa enorme. Vocês viram? Ainda bem que quando eu cheguei já não estava mais aqui. Vai que ele me pisa, vai que ele não me enxerga. Foi isso mesmo, gente. Um gigante passou por aqui. Mas espera aí, que tem uma música que vocês vão ouvir que vai falar desse gigante. Eu quero todo mundo, ó, com a orelhona de elefante e o olhão de coruja para prestar bem atenção. Era uma vez um gigante que gostava de caminhar, mas a sua passada era tão grande que 1,5 passo era um passeio ao topo do Pico dos Andes. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, que era enorme também no nome. Teotônio Parrudo, Garrido, Golias Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, que tinha a barriga de um elefante. Seu prato daria pra 20 homens. Devorava o almoço, engolia até o osso e ainda ficava com fome. Então, vocês viram esse gigante que passou por aqui? Verdade. A gente não viu, porque quando a gente passou, o gigante já tinha, ó, ido embora. Mas o gigante deixou aqui, sabe o quê? A marca do pezão dele e a marca da mãozona dele. Grandes, não são? Tia, e essa marca desse pé, essa marca dessa mão, o que é que estão fazendo aqui? Eles vão aparecer na nossa aula de hoje e vão ser utilizados nesse conteúdo que nós vamos estudar. Algumas aulas anteriormente, nós aprendemos sobre objetos, sobre comida, sobre tecido, que a gente podia comprar nos lugares, não é verdade? E a gente viu também que esses objetos que a gente comprava, nós podemos medir no metro, nós podemos ver o peso na balança. Então a gente já estudou sobre formas de medir, comprimento das coisas, sobre como ver o peso, não é verdade? E hoje nós vamos relembrar esse estudo das medições. Vamos ver como é que a gente pode medir superfícies, comprimentos, tamanhos. Ah, você não lembra? Não tem problema não. Senta aí que você aprende tudo de novo. Tem nadinha. Estamos aqui para aprender. Então, essa mãozona do gigante e esse pezão do gigante, vocês sabiam que antigamente era usado para medir tamanhos? Não, não era do gigante, não, era a nossa mesmo, das pessoas. Mas olha só, é muito interessante isso. Por quê? Porque antigamente não tinha régua, não tinha fita métrica, não tinha nada disso. Antes disso ser inventado, as pessoas utilizavam as partes do próprio corpo para fazer essas medições. Tá vendo essa mãozinha aqui? A gente chama essa mãozinha, quando tá aberta assim, de palmo. Então, esse palmo aqui era utilizado muito para medir. Tem gente que utiliza ainda hoje. Às vezes não tem régua no lugar e quer medir. Vamos ver quantos palmos dá esse objeto. Não é verdade? Esse pezinho aqui também era utilizado para medir. Também nós podemos medir as coisas. As pessoas utilizavam muito antigamente. Era utilizando o tamanho do cotovelo até chegar à ponta do dedo médio, que é chamado de côvado. Nome estranho, né? Mas não tem problema não. Só quero que vocês percebam que nós utilizamos as partes do corpo para medir. E também uma parte que utilizamos muito para medir, ó, é o nosso polegar. Que a gente fala que é uma polegada, essas coisas assim. Então, esse polegar que a gente utiliza para medir, olha para o polegarzinho de vocês. Hoje em dia, as pessoas não usam mais tanto. Por quê? Porque já pensou quando eu fosse medir alguma coisa? E se eu medisse do tamanho do pé do gigante? Da passada dele?
E se eu medisse do tamanho da mão do gigante, do palmo dele? Que confusão que não ia ser. Porque quando eu medisse do tamanho da minha mão ou da mão do gigante, iam sair tamanhos diferentes. Então, depois de toda essa confusão que estava acontecendo, as pessoas inventaram novas formas de medir, como eu já disse para vocês. Da régua, da fita métrica, aquela régua que a gente usa para fazer os trabalhos escolares. Isso, fita métrica que as pessoas utilizam para medir o tamanho do nosso corpo, o tamanho do tecido, o tamanho da casa, né? Que também pode ser chamado de trena, que as pessoas utilizam para medir. E também para facilitar. Imagina a gente medir o tamanho todinho de uma casa, de um terreno, a distância de uma cidade para outra, com o polegar, ou com a palma, ou com o côvado. A gente ia demorar um tempão fazendo isso. Então, para facilitar, apareceram esses meios. E hoje eu trouxe aqui para vocês alguns objetos para a gente fazer medições com a nossa parte do corpo, certo? Primeiro aqui, olha esse bonequinho que eu vou mostrar para vocês. Ah, vocês conhecem, né? Sabia. Esse bonequinho que eu tô mostrando aqui para vocês, nós vamos medir usando o palmo. Tia, como é mesmo o palmo? É a mãozinha aberta assim. Olha só, eu abri minha mão e a medida do palmo é da ponta do meu dedão até a ponta do dedo mindinho. Quando eu abro aqui e coloco para medir, vou botar assim de frente, e coloco para medir, vocês estão vendo que ele é maior que um palmo, certo? Porque vocês percebem, ó, que ainda tem um pedacinho dele aqui. Ele é maior que um palmo. Agora eu vou pegar outro objeto para medir. Olha esse vidrinho de bolinha de sabão. Vou utilizar meu palmo para medir. Meu palmo cobriu a bolinha de sabão. Vocês estão vendo? Então, será que essa bolinha de sabão, ela é maior ou ela é menor que esse boneco? Lembra que esse boneco foi maior do que um palmo, né? Deu mais de um palmo. Já essa bolinha de sabão foi bem menorzinha do que um palmo. Então, o que é que vocês acham que é maior? O meu boneco ou a minha bolinha de sabão? E isso, o boneco é maior, muito bem. Então, eu quero que vocês percebam que dá pra gente medir objetos utilizando partes do corpo e dá também pra gente comparar o que é maior ou o que é menor. Então aqui, só de observar, né? Vocês já sabem que essa casinha é maior do que esses dois objetos, né? E eu também poderia utilizar o polegar ou a palma para medir. Então, testem aí na casa de vocês. Podem medir alguns objetos, brinquedos, o que vocês quiserem. Para finalizar, vamos falar sobre um valor muito importante, que é o valor da obediência. Obedecer não só o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó, mas também obedecer às regras de determinados lugares, como as regras da escola, agora também as regras que nós estamos vivenciando nesse período de pandemia. Que tipo de regra, tia? Utilizar máscara, higienizar as mãos. Tia, isso também faz parte do valor obediência? Faz! As regras, quando a gente segue, nós estamos obedecendo aquilo que nos foi colocado. Mas por que é importante obedecer regras? Primeiro lugar, quando a gente obedece os adultos, nós precisamos disso para mostrar o quanto nós valorizamos aquelas pessoas, o quanto nós ouvimos, aprendemos e também para deixar aquelas pessoas bem felizes. E tia, por que precisamos obedecer essas regras? Simples. Já pensou se você fosse em um parquinho de diversões e não tivesse nenhuma regra? Que pudesse subir várias pessoas no brinquedo ao mesmo tempo? Poderia acontecer algum acidente? Poderia quebrar o brinquedo, você se machucar? E isso não ia dar certo. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre a obediência. E eu trouxe aqui hoje, para a gente ver um pouquinho mais sobre a obediência, uma experiência. Tenho aqui um balão triste,
Porque é assim que as pessoas ficam quando desobedecem às regras e desobedecem a outras pessoas. E um balão feliz, porque é assim que as pessoas obedientes ficam, bem felizes. Presta bem atenção. Olha o que é que vai acontecer com esse balão desobediente quando ele está desobedecendo alguma regra. Estourou. Por que que aconteceu isso? Porque o balão desobedeceu. Então, quando a gente desobedece, acontece algo. E geralmente, o que é esse algo? Às vezes você cai, se machuca quando o adulto diz: desce daí, você não obedece. Às vezes a pessoa fica triste e aí retira alguma coisa que você gosta muito, como o horário do desenho, né? Pode diminuir. Às vezes quando você desobedece o momento da atividade. Agora, observa o que vai acontecer com esse balão feliz. É um balão que obedece, que cumpre todos os combinados. É um balãozinho, ó, da obediência. Viu? Que mesmo eu passando aqui, ele não estourou, porque ele é um balão obediente. E quando a gente é obediente, a gente sempre fica feliz e faz outras pessoas também ficarem felizes. Então, ó, show desobediência, que aqui só tem criança obediente. Então, até a nossa próxima aula. Um beijão e fiquem com Deus.